Porque é o meu horário, vocês não têm aula às 7? O horário da senhora só é esse, né? Das 9h10 às 23h10. Que vai puxado. Eles me colocam no último horário. É eu que escolho. Tá no meio da aula de fazer conta de raciocinar. Mas eu acho o último horário da professora o melhor, porque, gente, se fosse uma aula chata, misericórdia, a gente ia dormir. Por então, isso que eles colocam. A professora, eu amo. Daí eles colocam. Sempre colocaram. E quinta, sexta, eu dou os 2 horários. Vocês tinham uma indireta para aula de matemática, viu? Não, será agora a aula de matemática, gente. Coitada do professor do matemática, também vai escolher matemática. Gente, a aula dele não passa, tadinha. Agora da senhora, a professora, passa rápido. Eu acho que passa rápido. Então vamos lá, mas vamos. Eu não vou falar hoje dessas coisas. Eu não vou falar de Bolsonaro. que ele evitou a Terceira Guerra Mundial. Ai, professora. Não, foi bom demais. Foi bom demais. Graças a ele, nós não teremos a Terceira Guerra. Boa noite, Karina. Vocês viram na rede, né? Professora, tem uma teoria sobre a Terceira Guerra. Ah, é? Qual? Sim. A minha teoria é que se caso haja alguma Terceira Guerra Mundial, não vai ser tipo assim, de bomba nuclear e tal, essas coisas. Vai ser tipo sabe, um país, por exemplo, soltando tipo vírus em algum outro país, entendeu? Tipo, não vai ser porque é extremamente Aí, tipo assim, essa é a minha teoria, entendeu? Que, tipo assim, seja com alguma coisa, algum vírus ou uma bactéria, sabe? Assim, tipo o que tem, Ruth, é que hoje se tem, Matheus, já passo para você, é que hoje se tem bem claro que nada que você faça num lugar fica só naquele lugar, né? Então afeta outro. Mas dentro desse teu pensamento eu tenho outra teoria. Fala, Matheus. Eu acho que, tipo assim, professora, a maioria, igual a Amanda, foi a Ruth que falou? Foi a Ruth, né? Ela falou sobre a Terceira Guerra Mundial. Eu acho que ela vai mais acontecer sobre disputa de interesses econômicos, como está acontecendo com a Rússia e a Ucrânia, né, no caso. Está acontecendo entre as duas. Até o Brasil mandou um pouco de soldado lá para a Rússia. Estava vendo hoje no Instagram do Bolsonaro. Vai ser muito só por causa dessas questões, mais questão de poder econômico mesmo, a disputa entre Rússia e Estados Unidos. E aí, no caso, os países pequenos acabam sofrendo com isso, né? Uhum. Tá vendo? É uma coisa que não podia ter acontecido. Se meter nessa. Tá tendo uma confusão entre Rússia e qual é o outro país? Ucrânia. Pra que meter o Brasil nessa? Bolsonaro é doido, meteu logo o exército pra lá. Mas isso não é bom não pra gente. Gente. Hein, professora? Oi, Sueli. Tá meio frio. Fala. Eu acho que não vai ser com questão de arma bioquímica, só se for, porque eu tava vendo um tempo em questão de guerra. E aí existe uma regra na guerra que você não pode usar arma bioquímica, ou seja, não pode usar doença para atingir um país. Você pode usar bomba, arma nuclear, mas você não pode usar doença. Tipo assim, eu vou pegar a peste bubônica, né, a peste negra, e vou lançar num país, porque sabe que não tem cura, não tem nada, e vou lançar. Isso é proibido, né? Então eu acho assim que a arma bioquímica, que eles falam, e arma de doença, infecção, essas coisas, não pode. Não é permitido. Regra das leis. Das guerras, entendeu? Na regra não pode, né, na verdade, mas quem é que vai discutir com a potência econômica como a Rússia e os Estados Unidos? O Brasil não aguenta 2 horas, velho. O Brasil não aguenta nem 2 horas de guerra. Falar um pouquinho. É porque aí que tá. Eu tava lendo mais, porque, tipo assim, tem guerra e os limites da guerra. Exemplo, tá acontecendo uma guerra entre, bora supor um exemplo, né? China e Estados Unidos. Aí ele vai lá, os Estados Unidos lança uma doença, um vírus infeccioso, onde eles não têm a cura, lança lá. E aí, ou seja, pode ocorrer uma pandemia, né?
Aí então, ocorre uma epidemia ali e pode ocorrer uma pandemia. E é por isso que não pode. E aí, exemplo, se os Estados Unidos hoje pode acontecer uma guerra lá no Síria, só que ela não intervém com os outros países. Mas eu estava pesquisando, se caso acontecer for relatado na guerra, estão usando arma bioquímica, é obrigatório todos os países intervir. Aí sim vai gerar uma guerra gigantesca, porque aí não vai ser guerra assim para poder resolver o mal, entendeu? E Mas aí nesse é sujeito caso, à prisão, à decapitação. Fala, Ruth. nesse caso, eu acredito que o país que lançar a arma bioquímica, ele já vai ter a cura, entendeu? Tipo assim, antes de lançar, ele vai ter a cura, saca? Pra, tipo assim, caso aconteça de Uma desistência, né, Ruth? tipo assim, ele já tem ali a cura, ele já se vacina e tal, entendeu? Quem vai se lascar vai ser o país que ele jogar a arma, entendeu? Uhum. Assim, eu não creio muito mais nessa, assim, em armas bioquímicas. Acho até que já andaram fazendo isso em algum momento. Aquele na Segunda Guerra, ou na Primeira, que usaram aquele spray era um spray de pimenta, vamos supor assim, mas era tóxico e matava as pessoas, né? Sufocava e matava e tal. E eu acho muito difícil também que um só país tenha controle de uma arma química e o outro não. E essas guerras, hoje seria muito mais factível de invadir um sistema, de quebrar as empresas bloquear sistemas de internet ou de força. Eu acho mais uma coisa nesse sentido. Mas não acredito. Eu também, professora. Interessante. Não tinha pensado nisso. Não tinha pensado nisso. Eu concordo com o crime cibernético. Crime cibernético. Cibernético, gente. A gente teve um FTL com o professor Ivo sobre isso, né? Que entra em questão dos hackers e os crimes cibernéticos no caso da nova visibilidade web. E, meu Deus, agora minha cabeça pirou a senhora falando isso aí, é verdade. Eu acho mais factível. Apesar que eu acho que hoje nós vivemos essa realidade do mundo integradaço, né? Não é nem... Todo mundo está muito integrado, então eu acho muito difícil, muito difícil que ocorra. Mas ali a questão da Rússia e da Ucrânia, a Rússia tem bastante ascensão com aqueles países, né? Ele tenta manter hegemonia, igual, por exemplo, mal comparando o poder do Brasil na América Latina, né? Mas eles são tensos, então eles ficam naquela coisa de manter o poder. Eu não sei se vocês viram, mas o ministro da Alemanha não é o primeiro-ministro. Não sei, o ministro da Alemanha estava falando com Putin e eu acho que hoje não, Matheus. Estava falando com o Putin e ele brincou ainda com o Putin. Não, até eu estar no governo, nós não vamos discutir essa questão mais e tal. Agora, o senhor, eu não sei até quando vai continuar no governo. Nossa, foi muito irônico, porque o Putin está no governo desde a queda do Muro de Berlim, né? Desde o final da União Soviética. Então, ele é um grande ditador, né? Bem ou mal, porque ele oscila entre presidente, primeiro-ministro, ele tem outros postos lá, mas ele nunca deixou de ser o chefe lá da Rússia, né? O Putin não achou graça, não, mas... Então, imagine, eu acho que hoje não jogaria a bomba atômica, porque eles jogaram até para experimentar. Eram outros tempos também, né? Mostrar força. Até porque também iria destruir, né, o território e tal, seria mais, sabe, mais destrutivo, eu acho, assim, tipo assim, a perda seria maior. E eu não sei...
Apesar de ter alguns que ainda gostam, né, desse tipo de coisa. Kim Jong-un tá aí, né? Os mísseis dele de estimação. Mas, Aquele cara. Lohane, às vezes eu penso se ele é doidão ou ele é uma caricatura feita pelo Ocidente. Porque se fosse. Eu acho que é uma caricatura. Eu acredito que sim. Tanto que tem gente que é fanático nele, assim, a gente fica perguntando o fundamento disso. Porque se ele fosse doidão, talvez ele nem tivesse aí ainda, né? Quem que é, professora? O presidente da Coreia do Norte. Ah, o Kim Jong-un? Agora, Eu acredito que se a Coreia do Norte entrasse numa guerra, meu Deus do céu. Não, mas Arma nuclear é a especialidade daquele povo, cara. Arma nuclear. Meu Deus. Procurem ver aí. Matheus, desliga o meu som, que é horrível ouvindo a minha voz duas vezes. Mas tem uma cena que encontrou esse da Coreia do Norte com um representante da Coreia do Sul. Não sei se era o primeiro-ministro ou era o presidente. Ali bem na fronteira, né? Como acenando para um acordo, uma paz, uma coisa assim. Tem essa cena na internet. Daí, o Kim Jong-un, o Shang Ling, ele foi bem razoável, ele vai até lá, ele tem uma cena que não me pareceu de uma pessoa doida, não. Me pareceu de uma pessoa que queria se colocar e tal. Então, às vezes eu fico um pouco com medo se é caricatura. É um ditador, é óbvio, pelo amor de Deus. Daí faz igual aquela, a professora está defendendo. De maneira alguma, não é isso. É que eu acho que eles fazem uma caricatura da pessoa, assim, para ridicularizar. Eu acho que não, que ele é um mal consciente. Até porque o regime da Coreia do Norte é um regime fechado, né? Claro. Você entra, você não pode... Muitas pessoas não entram, muitas pessoas não saem. Cercam o país todo com muro, barricadas, assim, para não poder sair. É um regime bem fechado e quase nem repórter entra dentro daquele país. Matheus, mas tem uma coisa, como a internet é maravilhosa, né? Como é doida. Tem uma coisa que são as visitas lá, por exemplo, quero ir para a Coreia do Norte, eu posso ir, mas as visitas são monitoradas, né? Então, se eu for para lá fazer turismo, você tem que ir no grupo, e daí você tem um guia lá que te acompanha o tempo todo. Tudo é feito pelo governo, assim, né? E eu achei tão interessante que eu estava vendo um blogueiro desse falando da Coreia do Norte, visitando. Daí ele foi com a guia dele e eu nem sei, ele nem falou disso. Mas a mulher tinha uma puta bolsa, sabe essas bolsas de marca, assim, dessas bolsas? Eu falei, ué, mas a pobrezinha não é, ela tinha uma pinta. Daí eu não sei se é porque esses que são, sei lá, eu não entendi. Mas não. Ficava bem diferente, contrastava com aquela população que mostra a marca. Vocês têm uma elite lá que tem acesso às coisas. Sei. É que eu sou treinada para observar onde ninguém está olhando, né? Mas observe essas coisas. Eu achei estranho. Mas, enfim. Acho que nós não vamos ter guerra, não. Não mesmo. Amém. Acho que não, Samara. Só se der uma doida geral, aí não vão dar, não. Jesus, se for ter, já volta antes, por favor. Não
Nossa, fora que a gente já vive um estado de tensão social muito grande, né? No Brasil, principalmente. Isso acontece. Então, nós vamos ver isso nessa aula de hoje. Vocês vão ver. Espera só um pouquinho. Nós vamos pensar nisso um pouquinho. O vídeo da última aula já está lá, tá? Eu achei que eu já tinha colocado, não tinha, daí coloquei. Deixa eu só pôr aqui. Não, esses dias, sei lá que dia que foi, eu sonhei. Aí sonhei a coisa mais engraçada do mundo, né? Porque eu tenho o mínimo controle do sonho. E eu faço, eu e as minhas loucuras. E eu treinei para lembrar o sonho. Então, eu lembro, todos os dias eu lembro do sonho. Lembro muito, muito dos meus sonhos. Que é uma coisa boa, mas é uma maldição também. Daí eu sonhei que minha norinha tinha voltado com meu filho para o Brasil, né? E eu ficava muito brava, muito brava, muito brava. Porque eles estão morando na Espanha. Daí eu falei, você fez isso porque ele estava trabalhando, não estava te dando atenção. E eu brava, brava. Daí eu falei com eles, liguei, eu virei as duas. Tudo é um sinal, mais ou menos, só que eu tô agora de lembrando. Daí eu falei para ela, nossa, eu sonhei isso. Ela falou, eu volto só se for amarrada. Ela tá amando morar lá, amando. Principalmente por causa e sofreu preconceito, não é que não sofreu. Hoje ela sofre menos porque ela está numa escola de espanhol que é dada pelo governo lá, né? E daí ela melhorou o espanhol, então ela sofre menos preconceito. Mas a tranquilidade que vive, né? A gente tem que fazer desse país um país mais tranquilo, né? Uma sociedade mais equilibrada, né? Mas, enfim, então nós tínhamos parado aqui, né? Fizemos uma distinção entre a moral e a ética. A moral, escolha para você o que você vai fazer de melhor segundo seus valores. A moral é uma ação, você escolhe moralmente uma ação. É uma prática de conduta, é uma conduta individual, tá? E a ética é uma escolha para melhor convivência social, mas a ética é uma teoria sobre a conduta. Ela só se realiza na conduta, né? Porque quando você tem a conduta, você fala, essa conduta foi ou não ética. Porém, ela não é a ação em si, ela é a avaliação da ação. É aquele exemplo que eu sempre gosto de dizer, né? Não é o ato de matar que é ético ou não. É os valores que envolveram aquele ato. Porque você pode matar para defender um terceiro. Daí é um ato ético, né? Agora, você pode matar por cobiça, é um ato ético. Da mesma maneira, você matar um animal, depende, para caçar e matar, né? Que essa discussão tem tanto entre os preservacionistas. Se uma sociedade de uma comunidade tradicional caça um veadinho para comer é uma coisa. Agora, quando os filhos de fazendeiro pegam as caminhonetes e caçam os veados e jogam tudo fora porque nem comem a comida da caça, é outra, né? Então, o que vai ponderar se uma ação foi ética ou não, são as escolhas valoradas para que haja aquela ação, para que aquele ato fosse realizado, tá? A ética, ela tem pretensão de ser universal, apesar de não ser.
E esta pretensão, com o mundo globalizado, cada vez é maior, né? Então, você quer para o mundo aquilo que você quer para você, seja aqui, seja na África, seja na China, seja na Coreia. O que nós queremos para a Coreia do Norte? O que nós queremos para nós, né? Comida, moradia, liberdade, né? Lazer, queremos isso para todo mundo, né? Apesar dela não ser universal, porque ela é formada dentro do contexto cultural, tá? Daí, um autor, eu acho que no livro texto, um autor falando disso que eu achei super legal. Quanto maior a necessidade de vigilância, menor é a moral. Imagine esse mundo que, nossa, que está totalmente... Você acha que você vive bem folgada e tranquila, mas se você jogar um lixo fora do aqui ninguém liga, mas em São Paulo, depende da rua, eles ligam. Do cesto, tem alguém que filmou, tem alguma casa que tem a câmera apontada para filmar aquilo. Eu lembro demais um jornal desses apelativos de São Paulo, que era a mulher que roubava as mudas das casas. E filmavam ela, né? Eu achava aquilo uma graça, porque às vezes essas pessoas mais velhas adoram arrancar muda mesmo, de qualquer lugar, né? Minhas amigas aí. Eu nem ser mais velha, as minhas amigas já amam. Fala, Kaila. Professora, a senhora tá gravando a aula? Tô, graças a Deus, lembrei. Tá. Obrigada, Kaila. Mas nossa, eu lembro assim que quando a gente viajava, tinha umas tiazinhas que, fosse onde fosse, tinha que levar uma muda de um lugar para outro. E às vezes agora é super proibida, a vigilância sanitária é super chata com isso, você levar de um país para o outro, porque você pode levar espécies exóticas, né, não nativas, que podem dar uma série de desequilíbrio e tal. Mas não tinha jeito, levava as mudas. E daí, hoje, imagina, você vai roubar uma muda, vai roubar a muda do teu vizinho. No outro dia, sai lá no grupo da quadra de WhatsApp, olá, fulano está roubando a muda, né? Então, hoje, nós temos uma vigilância muito forte. Quem trabalhou muito com essa questão da vigilância, desse olhar, fala, Ruth. É que eu lembrei de um episódio que aconteceu onde eu morava, né? É que meu pai é pastor, né? Aí ele comprou umas mudazinhas e tal lá para colocar na fachada da igreja, para ficar mais bonito. Tava reformando, né? Uhum. Aí eu sei que a gente foi lá em Palmas, a gente comprou umas mudas bem bacanas, né? Uhum. Aí levou lá para Bom Jesus, que era onde eu morava. Uhum. Aí plantou e tal, cresceu. Aí o cara que podava, ele era meio malandro, sabe? Aí ele podava, depois a gente veio descobrir que ele tava fazendo muda. Ele tava fazendo muda com as podas. Tirava, né? Ele tirava em excesso, podava em excesso. Aí ele fazia muda com que ele podava, entre aspas, né? E tava vendendo por R$50 a muda. Meu Deus, que safado, gente! Eu achei que ele matar. Revoltado. Meu Deus! Nesse Fala plano. da igreja, velho. Não, não. Eu, quando uma vez foi o aniversário do pastor, eu sempre fui meia-noite lá na igreja, eu era muito atuante, e eu fiz a mesa de bolo e docinho, coisa mais linda, e enchi de cadeira, de umas fileiras de cadeira em volta, assim, para proteger a mesa. Thelma, por que isso? Eu falei, porque senão todo mundo come antes de começar a festa.
desse jeito mesmo. Então, você já sabe, enche umas 3 fileiras de cadeira, todo mundo vai ver a mesa e ninguém pode chegar perto. Mas quem trabalhou essa questão bastante foi Foucault. Antes, ele é da década, imagina, ele morre em 90, né? E ele é da década de 50, 60, 70. Onde está o livro dele aqui? Cada vez que eu falo alguma coisa para vocês, eu tenho que achar o livro. Já sumiu esse livro, não é possível. É o Vigiar e Punir, de Foucault. E ele fala bem deste olhar, né? Este olhar que hoje, ele falou isso sem ter isso, mas por algumas construções já ter essa intenção de vigiar de cima, de ver o outro, a ação do outro, que este é um olhar de poder, né? Porque mesmo que você fale, não, estou pondo a câmera aqui para defender a minha propriedade, ou defender a minha vida e tal, você está vigiando o outro. E este olhar, quando passado para o Estado, para o poder central, ele gera mais poder, né? Hoje não pode nem roubar uma mudinha sem podar a planta do pastor, mas que todo mundo já vê. Então seria a melhor sociedade aquela que não há necessidade de vigiar tanto, e sim que você tenha uma distinção moral capaz de que faça esse papel, né? Tem uma fala do Cortella que é maravilhosa, que ele fala, pergunta se ele é a favor de câmaras nas escolas, né? Daí ele diz, é claro que não, mas você tem que colocar a moral, não a câmera, né? Daí ele fala, é claro que não tem que ter câmera. E por quê? Porque é papel da escola ela ser preservada pelos alunos. É papel da escola que os alunos queiram deixar a escola bonita. E quando eu estava no IF, né, e estava presencial, tudo antes de eu sair, em 2016, eu ficava muito chateada que tinha uns professores. Deve ser esses mesmo. Antes eu brigava muito por isso, né? A favor de pôr câmera. Daí falava para esse cara, gente, eu achava o IF um brinco, não precisava disso. Os alunos gostavam do IF e de cuidar do IF, né? Não era porque o mesmo aluno que saía da escola pública de Paraíso, que às vezes estava detonada, às vezes não, mas umas estavam, era aquele que ia para o IF e ele era super respeitador. E às vezes alguns professores falavam, nada, eles riscam. É mínimo essa agressão ao patrimônio no IF. Eu acho que a fala desses professores desvalorizavam essa postura dos alunos, que eu achava muito legal. Eles gostavam do IF, por isso eles não destruíam, né? Então, essa arquitetura é uma arquitetura que desmoraliza, é desmoralizadora. Fala, Lohane. Professora, a senhora acredita na questão da fala por intenção? Por exemplo, se eu vejo que eu estou sendo vigiada, a primeira coisa que eu vou pensar é nas coisas que eu não devo fazer. Automaticamente, meu cérebro vai ficar rodando aquilo. Então, eu já vou pensar na possibilidade de eu fazer aquilo. Então, os alunos respeitavam justamente por isso. A partir do momento que eu tenho uma câmera, às vezes é um desafio para o aluno escrever ou fazer uma imagem assim, vamos dizer. Não vou dizer nome de desenhos aqui na parede, por exemplo, da escola.
Mas está sendo desafiado aquilo, né? Fala, Amanda. Exatamente. Professora, eu já penso assim, o inverso. Porque quando eu vejo, por exemplo, um policiamento, né? Que a função da polícia é fazer o policiamento ostensivo. Eu me sinto mais segura quando eu vejo uma polícia, da mesma forma quando eu tô no lugar e vejo uma câmera. Porque, tipo, no meu local de trabalho, lá tem câmera de segurança. E aí eu penso assim, cara, eu tô tranquilo porque se caso alguém entrar aqui e roubar os aparelhos eletrônicos ou me roubar, vão pelo menos conseguir identificar pela câmera. Ou se eu precisar comprovar algo, eu tenho a câmera ao meu lado, entendeu? Então eu já penso assim no sentido da câmera, segurança, porque na minha casa, quando eu tiver a minha casa própria, eu quero ter câmera de segurança, eu quero ter cerca elétrica, eu quero ter, eu quero ter sabe, toda aquela segurança, porque aí eu já penso isso como uma coisa boa, entendeu? Uhum. Então, Amanda, eu entendo sim e compreendo que dentro dessa arquitetura que a gente vive, desmoralizadora, nós compartilhamos disso, é verdade. Apesar que em todas as casas que eu moro, essa daqui tem cerca que eu nem sei. Ai, vou contar para vocês depois. Nem sei se funciona, não, mas nunca teve câmera, cerca, nada disso. E sempre vivi. É porque, tipo assim, professora, a falta de moral que fez as pessoas terem mais vigilância. Porque tem um país que eu estava vendo que os presídios fecharam e viraram escola porque não tinha tanta criminalidade. Então, se caso daqui a um tempo se a criminalidade diminuir, não vai ter tanta vigilância assim, entendeu? Meu Deus, por que eu nasci no Brasil, gente? Oh, meu Deus. Não, mas nós vamos ver isso e vocês vão entender um pouco o que eu estou falando. Mas, por exemplo, em São Paulo, quando eu cheguei lá, o primeiro ano, a minha carteira de motorista foi cassada, porque lá a maior parte dos lugares a velocidade máxima é 40 e 50, e eu acostumada aqui no Tocantins, só levei multa. Tinha uma hora que eu tive 72 pontos na carteira de multa, né? Estou com a carteira caçada até hoje, porque nem sei como retoma essa carteira. Daí, aqui eu vou dirigir, minha filha fala... Não, daí aprendi a andar devagar em São Paulo. 40 e 50, eu ando 40 e 50. Aqui, nos faróis, tem radar. E 70, né? Minha filha fala, não, mãe, o radar não é aqui, não, só lá. O povo anda... Eu falo, filha, pelo amor de Deus, tá acostumado a andar 100 para no radar andar 70. Eu falo, gente, que loucura, que loucura. Eu falei, depois que eu me eduquei um pouquinho, agora de verdade, é muito loucura isso, é muito louco, né? Então, quanto maior os fiscais, a polícia, a desconfiança mínima, você não crê na boa vontade do outro e tal, menos moralizada é aquela sociedade, né? E outro dia, quem estava falando que ele disse que o jornal na Suíça, ele tinha banquinha e você punha o dinheiro e pegava o jornal, né? E tudo bem também se você pegasse o jornal e não pusesse dinheiro, pegasse o jornal e o dinheiro, porque os cidadãos de lá iam fazer direito, entendeu? Que não ia abalar as coisas. Eu achei interessante isso. Mas daí nós vamos pensar um pouco mais profundo nisso. Daí a gente vai falar um pouco mais disso. Então, entendendo a grande desigualdade, por exemplo, que nós temos de desigualdade social, explica muitas atitudes imorais, porém não justifica. Claro que quando no país mais desigual, maiores são as possibilidades de você ter ações imorais, porque é revoltante, é muito revoltante. Diz que teve uma cena lá no BBB que eu não vi, eu só ouço falar depois, que o Vini falou que aquele tênis era muito caro
E o Thiago falou, não, esse tênis é barato. Ele falou, para mim é caro. Então, imagine essa moçada que valoriza essas coisas, porque todo jovem, imagine, valorizam mesmo, os jovens em geral valorizam essas coisas. Eu também adorava uma calça tal da minha época, um perfume tal, sem poder ter acesso a isso, e vendo pessoas arrotando isso, não é nem assim, é muito ostensiva essa riqueza no nosso país. Então, claro que as atitudes imorais aumentam, não justificam, explicam, mas não justificam. É igual aquela... eu vi lá uma fala, né, do que passa, por exemplo, a Carol Conká, ou mesmo essa que está agora, que eu nem sei o nome, está no Paradão de novo, que fala que ela é insuportável e tal. Toda a história de vida dela explica, mas não justifica, né, a forma de ser horrorosa, né? E sem contar que hoje a Mamacita tá sendo. Toda hora eu só vejo no Instagram coisa boa dela, querendo que ela entre na casa, que ela provoca sabe? Hoje ela é vista como uma coisa boa, né? Que aí o povo coloca, nossa, que saudade da Mamacita, alguma coisa assim. Faz você ver tanto que é contraditório, né? Com o tempo, antes Eu odiava não vejo isso, aquela não. mulher e hoje tá sendo um. Na verdade, a Amanda tá com razão. O povo tá dando muita razão pra ela. Mas aí entra justamente no que a Amanda estava falando. O povo tá perdendo a moral. No BBB de agora, o povo quer fogo no parquinho, quer que os outros percam a moral mesmo, que sejam arrogantes. Quanto Então, pior, assim, melhor, né? Se o Prior tivesse. Se justificasse, não haveria pobre honesto e rico desonesto. E a gente vê proporcionalmente, olha, se você pegar 10 pobres, 10 famílias de pobres e 10 famílias de ricos, proporcionalmente eu tenho a convicção que você vai encontrar mais gente honesta entre os 10 pobres que os 10 ricos. Tenho a clara convicção, porque é horrível, é horrível. Então, se a desigualdade ela é injusta, ela é horrorosa, ela é perversa, ela explica muita coisa, mas não justifica. Porque se justificasse, não tinha rico desonesto, e os ricos parece que a maioria é mais desonesto que honesto. Uma sociedade mais justa pode gerar atitudes mais éticas, pois preservá-la é um valor comum. Claro, se eu tenho uma sociedade organizada, justa, não depende o tempo todo. Se eu falar, gente, você passa pelo lixão aberto, lixão. Às vezes uma rua que não foi nem, nossa, não está calçada, não está limpa, está o lixo acumulado. Daí você fala assim, eu não vou jogar esse papel de bala no chão, entendeu? É muito mais, você fala, vou jogar na minha bolsa. Isso é uma atitude ética. Porém, se está tudo limpo, mesmo que você seja um babaca, você fala, não vou jogar, meu Deus, eu vou ser o sujão aqui da rua. Isso, professora. Muitos jovens é para gerar emprego para os outros, porque se não tiver lixo, os outros lugares não vão ter o trabalho de limpar. Eu já vi um vídeo na internet disso. É que nem uma moça lá da loja, das lojas Ricardo, né? Esses dias eu fui lá, é uma amiga minha, na verdade. Aí eu falei, amiga, e aí, como é que tá a movimentação? Ela, amiga, eu tô aqui sem fazer nada, tá tão tranquilo. E esse povo no clientes não bagunçam as roupas. Se elas não bagunçarem, eu vou fazer o quê, amiga? Eu quero que elas baguncem, eu quero ter algo pra fazer. Ai, gente, mas é engraçado. Agora, antíssimo, algumas coisas, né? Eu sou contra isso. Eu acho que alguns trabalhos subalternos, cada um que limpe a sua sujeira. Por exemplo, no Japão, que é um país capitalista,
hipercapitalista, né? Ninguém duvida disso, né? As crianças é que limpam as escolas, mesmo, tudo, do banheiro às janelas, não tem as professoras ajudam também, mas não tem um profissional para limpar a escola. Nos países mais adiantados não tem mais o gari. O que você tem são lugares para depositar lixo, né? Feito tudo de forma... são containers fechados, não abertos. Você deposita o teu lixo de forma diferenciada. Não é na porta da tua casa, às vezes você tem que andar 2 quarteirões. No gelo, às vezes na neve, no gelo, você coloca o teu lixo lá, tem o dia certo para colocar. E o que você tem são fiscais de rua. As ruas são lavadas, né, por caminhões também, e passam os fiscais de rua, não é fiscalizando se você jogou, não é fiscalizando você. Vê se caiu folhas, tem que chamar alguém, um serviço técnico. Então, a profissão de gari já está ultrapassada, viu, Antíssimo? É um argumento bem ruim. Isso, professora. Pode falar, Lohane. Pode falar primeiro. Teve uma situação, meu filho estuda aqui no Colégio São Geraldo, a senhora já ouviu falar dele aqui em Paraíba. Sim. Presenciei uma situação constrangedora, porque um filho de alemão, sabe? Pessoa muito rica. Aí chegou lá na hora do colégio lá, aí jogou um pacote tinha descascado um bombom, jogou no chão lá, a tia preta do pátio pega. Saiu. Professora de Deus, pra que isso? Isso chamou a atenção do colégio todinho, porque no colégio particular tem pessoas de todo nível, tem dos mais ricos até os mais pobres, porque né, o colégio particular não significa que os pobres também não têm condição de pagar para o filho lá, né? Claro. É professora de Deus. Isso causou um colapso tão grande dentro do colégio, por conta dessa menina. A criança tem 6 anos. E eu tenho certeza que a mentalidade veio dos pais, porque não tem condição da menina falar daquele... Mas o certo seria colocar a criança para fazer, junto com as outras crianças, pegar o lixo do negócio, né? Fala, Lohane. Eu acredito que tudo, principalmente essa questão, por exemplo, eu vou estar tirando o emprego de uma pessoa, é muito contraditório em relação à palavra que a senhora falou, que no caso é a sociedade mais justa. Porque a partir do momento que a gente tem uma sociedade mais justa, literalmente o que a senhora falou, a gente perde essas empregabilidades de baixo calão. Ou seja, eu acredito que não tenha ninguém no mundo que vire falando assim, gente, eu quero passar o resto da minha vida limpando a privada dos outros. Não tem. Então, assim, essa sociedade justa entraria também em relação ao trabalho e emprego. Então, as pessoas precisariam trabalhar. Gente, olha a nossa vida. Não havia uma casa de classe média. Há 15 anos atrás, estou pondo 15 porque vamos pôr lá longe, que não houvesse uma empregada doméstica. E muitas dormiam na casa. Ou seja, trabalhavam direto. E isso mudou completamente. Completamente. Imagine, você acha que aqui em casa eu não tenho... Ruth, não, põe para funcionar. Aqui em casa eu chamei quando mudei, algumas vezes uma pessoa para me ajudar na limpeza, mas agora não, mais pesada, agora já está limpo. A gente não é capaz de limpar a nossa sujeira, pelo amor de Deus. Eduardo, você falou alguma coisinha, Eduardo? Fala aí pra gente. Deixa eu ver. O que é no contexto? Não, eu só estava comentando mesmo que o contexto que a senhora deu eu acho que foi a Lohane, né, que acabou de falar sobre a questão dos empregos de baixo calão estarem sumindo conforme essa questão vem entrando em assunto, porque, tipo assim, acho que vocês já já comentaram, ou já ouviram falar da Revolução 4.0, né? Que conforme vem
como é que se diz? Revolucionando a tecnologia, empregos de baixo calão, igual esses, como os garis, vão sumindo conforme o tempo, porque a maioria dos empregos vão estar mais em sistemas, relacionados a sistemas e tecnologia. Eu acho que, tipo assim, o assunto se encaixa muito bem nesse contexto aí. Não, e por exemplo, eu não imagino, eu não quero, não preciso, não pretendo ter uma faxineira, porque eu limpo minha sujeira. Mas eu queria ter um jardineiro. A coisa mais linda, a profissão de um jardineiro, não é? Com um salário decente, que viesse cuidar das plantinhas, que é uma habilidade, que é uma arte, é uma coisa diferente de ficar limpando sujeira, né? Mas agora, isso que eu vou mostrar para você. Fala, Lohane. Eu tenho muita opinião sobre esse tema, mas eu falo demais. Enfim, não, pode falar. Professora, às vezes eu acho que não faz sentido para algumas pessoas, mas para mim faz muito sentido, no caso dessa revolução tecnológica, ajudar a praticamente, assim, zerar essas coisas. Por quê? Ok, a gente precisa de estudo e tudo mais, mas hoje em dia a gente vê, eu consegui pela internet, não vendendo Hotmart nem nada, mas, por exemplo, fazendo design desde os meus 14, 15 anos eu venho faturando. Então, assim, as pessoas têm mais empregos, mais empregabilidade, principalmente na internet, que é, assim, uma coisa absurda de vagas do que você pode transferir para o outro conhecimento e criatividade. E hoje em dia, principalmente as ações artísticas, como eu vejo a jardinagem como uma arte. Não, é maravilhoso. Não é. Eu pego uma planta na hora. Então, assim, eu acredito que há muito mesmo, de uma forma gigantesca. Muito. Imagine você... tem tantas profissões, por isso que vocês têm que ler aquelas 21 lições para o século XXI. Gente, imagine você ler um livro para um idoso ou para um cego. Isso pode ser uma profissão, não precisa ser 24 horas por dia, mas pode ser. Porque tem que ser a profissão de limpar a privada. E nos países desenvolvidos, quem limpa, por exemplo, no bar, a privada, o chão e tudo, é o dono. É o dono com os meninos lá. Todo mundo faz tudo. Não é gente de fora, não, que vai dedicada àquilo, entendeu? Porque é dele o interesse e tal. Agora, olha uma coisa aqui. O que vocês acham? Feito de Madrid. O que vocês acham dessa imagem? Passa limpeza? Não? Sim. Olha a qualidade do asfalto. Olha aqui a praça, a fonte, olha. O ônibus público, olha aqui. Olha a fachada dos prédios. Agora, olhem isso daqui. Olha o centro de São Paulo. Isso daqui é gente secando roupa na praça. Aqui é gente que mora na Praça da Sé. Onde vocês acham que é mais fácil ter um comportamento de conservação, um comportamento ético, moral em prol da cidade? Madrid. Claro, essa é uma cidade agressiva para essa população. E para a gente também. É uma cidade muito agressiva. Deixa eu mostrar um negócio para vocês. Professora? Oi! Acho que foi a Camila, que falou que não vai poder terminar, não tá conseguindo terminar a aula. Ela tá com muito dor, viu? Ai, tadinho. Deixa eu ver se aqui... tá aqui.
Mostrar isso para vocês que vale a pena. Então, deixa eu só terminar. Fica aí. Terminar aqui. Volta. Então, para pensar, né? Interrompi. Para pensar, o poder público pode contribuir para que a sociedade seja mais ética? Claro que pode. E pode contribuir não colocando um monte de câmera, de vigia, de... Nossa, o metrô em São Paulo foi por anos muito bem conservado, ainda é, mas hoje menos. Enquanto ele não era agressivo com a população, que hoje o trem é muito mais agressivo, porque ele atrasa, ele para, ele não aparece. Como o metrô servia com dignidade a população, ninguém é muito, mas 99% dos usuários, eram eles mesmos que preservavam aquele patrimônio, porque eles se sentiam acolhidos pelo aquele patrimônio. É a mesma que eu falei que ocorria no IFTO. O mesmo aluno que saía de uma... Eu já fui em escola, não em Paraíba, aqui em Palmas, que eles fechavam, trancavam os portões e aumentavam os muros para os alunos do outro horário não entrarem na escola. Daí eu falei, mas por que eles querem entrar e por que não pode entrar? Daí a diretora falou assim, que eu trabalhava na secretaria, né, de educação. Daí a diretora falou, não, eles querem entrar porque eles querem passar o intervalo dentro da escola para tocar música. Eu falei, por que vocês não deixam? Porque não é horário, enche a escola. Daí eu falei, mas esses meninos não têm uma praça para ficar na hora. Eles ficam na rua no sol, porque periferia nem árvore tem, né? Vocês olharem bem, nem nada. Não tem uma praça com árvore para se proteger. Não tem nada. É asfalto quente. Claro, a escola era um lugar que deveria ser de acolhimento. Não, é um lugar de perseguição, Nossa! Eles se escondiam no banheiro para ficar na escola e a diretora perseguindo. Então, essa escola, com essa agressividade contra os alunos respondem com agressividade, né? Fala, Ruth. Eu estudei em um colégio, né? Talvez eu já até tenha ouvido falar dele. Ou não. Que é o Cristo Rei, lá de Pedro. O colégio é o colégio mais antigo da região. Eu acho que ele deve ter uns 100 anos. E é muito antigo. E no ano que eu tava lá, foi em 2018, no ano que eu estive lá, o pessoal, tipo assim, colocaram câmera de segurança, né, e tal. Aí, eu fiquei tava conversando com alguns professores, que alguns professores também eram contra, né. Aí eu fiquei assim, poxa, professor, ao invés de eles estar investindo isso na segurança do próprio colégio, tipo, muro cai nos pedaços, eles conservam a reforma do primeiro, sabe? Eles conservam o reboco da primeira reforma, cara. Nossa. Então, assim, colégio de 100 anos caindo no pedaço, eles vão fazer o quê? Para segurança? Mas ao invés de limpar, pintar, e os alunos participarem dessa preservação. Eu estudava numa escola pública onde o chão era de madeira, as carteiras eram de madeiras e aquilo era encerado, cheirava a limpeza, ninguém pensava em riscar ou cortar. Não, professora. E tipo assim, pra só ter noção, o ventilador já tinha caído lá. Tipo, a sala era cheia de buraco, assim, tipo, buraco mesmo, saca?
E eu ficava assim, gente, não é possível, tanta coisa pra fazer, que eles estão querendo colocar a câmera de segurança, velho. Nossa. É muito, muito. Só mostrar. Não adiantou nadinha, porque na época que eles colocaram a câmera de segurança, aí uns meninos eram, na verdade, um grupo só de zoeira mesmo, sabe? Nossa. Aí, apesar de que isso foi errado, fizeram errado. Aí, nessa época eles colocaram a câmera de segurança, eles entraram lá no colégio. Eles estão colocando a câmera de segurança, então bora lá fazer alguma coisa, né? Foram lá de noite e quebraram. Que é o nome do grupo, né? Aí isso foi bem paia pros outros, né? Pra eles não ficou tão ruim, não. Ó, isso daqui é para vocês verem como a cidade pode ser agressiva. Aqui é o padre Lancelotti, né? Júlio Lancelotti, que ele trabalha com os moradores de rua. A prefeitura mandou colocar no inverno, tá vendo que ele tá bem agasalhado? E inverno em São Paulo é bem frio. Ele mandou colocar essas pedras embaixo dos viadutos para que os moradores de rua não pudessem dormir embaixo dos viadutos. Aqui não dá para dormir porque tem ia sair rolando, tá vendo? Estão percebendo? Eu já vi também questão da igreja, a Universal, colocar em frente à marquise deles lá, eles colocaram tipo uns bastão de ferro para os moradores de rua não dormirem. A igreja. Imagine. Daí o padre Lancelotti ficou tão revoltado, porque assim, já é o fim, né? A pessoa não ter num frio úmido, tudo ruim, não ter um canto para se proteger. Daí é muito agressivo. Já pensou, Sueli, na igreja? É muito agressivo. É muito agressivo. Ele foi lá sozinho com uma marreta quebrar o negócio. O movimento dele teve repercussão e daí conseguiram, tiraram, né, esse tipo tiraram essas pedras daí. Porque eles não veem a questão do morador de rua como um problema social, acham que é um problema individual. Eu vi uma vez um grupo de mulheres que estudavam morador de rua, era psicóloga, arquiteta, uma série de coisas, de estudiosos, eu acho que elas eram da USP, né? Daí elas falavam que lá em São Paulo são muitos moradores de rua, a população de rua cresceu e está crescendo. Elas falavam que é desumano você falar que os moradores de rua têm problemas mentais, daí vão morar na rua. Porque o fato de estarem na rua já gera problema mental, entendeu? Não é porque eles tinham problema mental, é que é uma coisa tão agressiva. Ela falou a situação das mulheres, sabe? Imagine as mulheres, elas não têm acesso ao banheiro. O maior problema é ir no banheiro. E não tem, porque não tem. Nenhum lugar deixa eles entrarem no banheiro. Então, eles têm que fazer as necessidades na rua, esperar de noite. É horrível, gente. É horrível. Então, e as mulheres são as mais vulneráveis, né? Então, imagine essa agressividade que a cidade impõe a essas pessoas e a famílias inteiras que são colocadas na rua, porque pai e mãe ficaram desempregados, são às vezes de outro estado, outro lugar, não tem uma rede que possa acolhê-los e vão para a rua, não pode pagar aluguel, não tem jeito. São botados para a rua mesmo.
Então, isso é muito agressivo. E dentro de uma agressividade desse tamanho, é muito difícil você ter uma população ética, moral, toda bonitinha, né? Toda cobrar ética. Não que justifique, mas explica, entendeu? Faz sentido para vocês? Faz. Sim, professora, faz sim. Por isso eu acho que a gente aqui no Tocantins ainda vive melhor, porque nós temos menos esse embate, né, do espaço público nos oprimindo, eu acho até que é mais tranquilo, assim, mas não sei até que ponto também. Daí, vamos só mais um pouquinho para finalizar a aula, deixa eu só pôr aqui para vocês. Professora. Oi? Aqui em Paraíso, a gente não sabe nem o que a gente fala. Porque a gente já está falando certo e errado. Teve uma situação no Natal aqui no Paraíso, na Praça Cabo Luzimar, aqui no centro de Paraíso. A prefeitura enfeitou a praça todinha, as praças quase toda a cidade, né? Aí um morador de rua colocou uma tenda lá no meio da praça. Não, isso para ver a situação dele, computador, sabe? Uma pessoa inovadora, tecnológica. Aí todo mundo começou a questionar ele por conta, né? Por que ele estava naquela situação? Ele disse que não tinha razão ele morar na casa dele, não, que ele morava lá mesmo. Essa senhora imagina como é que vai ser. Né? Não tem muitos moradores de rua que vai justamente para entrar em conflito com a sociedade. Altíssimo, mas isso, por exemplo, aqui em Palmas, eu falei que eu já conheço todos os moradores de rua aqui, né? Porque cada um tem uma história, e isso tem em qualquer lugar do mundo. Deixa eu só pôr o número aqui. Tem aquele que não quer ficar em casa, porque é usuário de droga, tem aquele que em 2000, deixa eu ver aqui, só estou vendo o número, 31.884 pessoas em São Paulo vivem na rua. Então, sempre tem aquele, aí o de Paraíso, na minha época, quando eu era pequena, era o louco da praça, sempre tem, mas isso não chega a ser um caos social, entendeu, Altíssimo? Porque alguém vai dar uma comida para ele, outro vai... A própria sociedade consegue lidar com isso. Agora, quando são 31.883 pessoas morando na rua, fica complicado. Fala, Júnior. Boa noite a todos. Boa noite. Professor, eu estava assim, analisando o que você estava falando, e eu fico pensando assim, que o governo em si, eu não vejo ele criando nenhum método, nenhuma estratégia, né? Nenhum projeto para poder cuidar desse tipo de pessoa, né? Porque teria que ter um incentivo vindo lá de cima, uma preocupação com esse tipo de pessoa, tipo assim, para fazer com que essas pessoas possam voltar a ter um convívio natural, eu digo de ter um lar, né? Então, de certa forma, eu acredito que eles são refém desse sistema. Questão de dar comida aqui lá, claro, Deus vai usar um, vai usar outro para poder estar abençoando nesse sentido, né? Mas esse tipo de pessoa, eu penso, do meu ponto de vista, se sentem muito excluídas, né? E era só isso que eu queria... Não, Júnior, perfeito. E quando assim eu falo, quando tem um ou outro, né, o louco da praça, a sociedade dá conta, mas sem política pública você não acaba com 31
883. Tem uma ONG em São Paulo, eu já te dou a palavra, Lohane. Tem uma ONG em São Paulo que fez um trabalho muito bonito, faz ainda, eu não sei se eu falei para vocês, ligados ao movimento dos sem-tetos, né? Que eles estão dando aulas de informática para os moradores de rua e já tiraram 70 pessoas da rua. Não é muito, mas são 70 que já não estão lá, porque eles viram que através do trabalho virtual, por exemplo, porque se você põe num trabalho convencional, esse morador de rua tem que estar minimamente aceitável para fazer um trabalho convencional. Quando ele tem esse trabalho que ele pode fazer virtual, ele pode fazer até dentro de um abrigo, prestar esse serviço. Se ele desempenha, ele consegue desenvolver, né? Eu achei muito legal, mas tinha que ser política pública e não ONG. Fala, Lohane. O que o Júnior falou foi tão real e, assim, entra muito na invisibilidade. E foi uma das questões que eu mais toquei na minha redação do Enem. Não sei se vocês ficaram por dentro do assunto, né? Que no caso foi registro civil. E assim, gente, a partir do momento que o governo olha para o cidadão, seja ele de patamar de presidencial, sei lá, vereador, prefeito, que seja, ele já vê como algo invisível. E a gente vê automaticamente, indiretamente também. Muitas dessas pessoas nascem e nem certidão de nascimento tem. Muitas mulheres engravidam em situação de rua, o bebê nasce, fica por lá mesmo, cresce e vira outra pessoa, um morador de rua. Então, assim, é tão real o que o Júnior falou que chega a ser assustador, porque a gente não vê projetos voltados para essa situação. E não faz falta para quem está ganhando alguma coisa, não faz falta para quem tem como. E como não se incomoda, né? Eu me incomodo. Assim, como não se incomoda aqui, que tem pouco, eu me incomodo, por isso que eu já quis saber quem é quem. Claro, é muito, sei lá. Mas já tivemos, sim. Fala, Ruth. É porque é mais fácil ignorar o fato de que tem pessoas passando fome, o fato de que tem pessoas que têm as suas necessidades também. É muito mais fácil ignorar do que fazer algo para mudar isso, entendeu? Então, a galera prefere ir pela ignorância do que para ajuda, né? Esse grupo de mulheres que estudam e trabalham com os moradores de rua, elas propõem políticas públicas. E o primeiro fato é da moradia. Não interessa como, quando em São Paulo tem muitos prédios vazios no centro de São Paulo que servem só para especulação imobiliária, né? Então, teria que ter uma política pública que fosse uma moradia temporária, mas que fosse uma moradia, porque as pessoas têm que ter lugar para elas voltarem a serem dignas, para serem inseridas. Então, ela fala, sem ter uma casa, não é possível, elas têm que ter uma casa, um chuveiro, sabe? Uma comida. Então já tiveram muitos projetos, mas hoje aumentou demais. Em 2019, eu estava vendo, quer ver os dados? Em 2019, eram 24 mil pessoas na rua, em São Paulo, 24.344. Hoje é 31.884. Então, muita gente foi para a rua em decorrência da situação econômica, sim. Daí, só para finalizar, que agora eu vou, deixa eu ver aqui, vou só dar uma palhinha que a gente vai ver, que deveria estar vendo, mas só vou começar aqui para vocês, já faço a chamada e vou chamar a atenção de vocês para vocês olharem isso para a aula que vem, que daí a gente adianta. Nós vamos falar de ética na antiguidade, né? E eu queria só mostrar para vocês, alguém sabe o que é isso? Essa figura?
floco de neve? Ai, legal, né? Lembra a Frozen. Quase isso, Sueli. Let it go. Isso não é um floco de neve, mas é aquela molécula d'água que eu não sei se vocês lembram, ou já ouviram falar, de um estudo que fizeram, que quando você põe dois ambientes, 2 jarros com água, né? E um você trata com amor e outro você trata com repulsa, com dor, com exclusão. Você maltrata a água. A água que é tratada com amor, as moléculas formam imagens muito interessantes, muito harmônicas, muito bonitas. Enquanto aquela que você trata com desamor, né? Elas ficam todas desconectadas e todas embaralhadas de uma maneira muito horrível, né? Então, imagine, quando a gente fala de ética, a gente fala disso, né? De amor, de empatia, e não é falácia, não é amar mesmo o mundo, amar as pessoas em geral, né? Então, esse slide já está lá na nossa Moava para vocês verem. Deixa eu só parar aqui. Ok? Ok. Linda água, né? Linda água. Falar que até água, nossa, parece, quando a gente fala de amor, parece até breguice, né? Mas como... Mas como que pode ser tratar o outro sem amor, né? Sem... Oh, meu Deus. Volta. Não, foi o Ivo, foi o Ivo, Ivo? O Ivo tá aí? É Ivo? Deixa eu ver, eu vi ele por aí. Não, Yuri, foi o Yuri tá aí? Não. Não, quem falou a aula passada que dormiu e não respondeu a chamada? Eu falei, mas não fiz chamada? Não, não vou poder dar agora. Foi eu, professor. Porque a senhora vai descontar agora? Não, é que agora eu vou fazer. É porque, deixa eu falar, da última aula, eu não sei se foi da senhora, mas teve uma aula que eu dormi. Quando acordei, não tinha ninguém na sala já. Eu acho que foi na sexta, foi na outra aula mesmo. Então, ó, Michael, eu tava falando e tal, você não no finalzinho dormi. Viu, Michael? Tanta graça. Eu falei, nossa. É bom saber que eu não fui a única. Não foi não, Amanda. Então, agora fiquem de olho aí, eu não tô vendo vocês, então se alguém falar pelo chat aí, vocês me falem. Alana... Presente. Obrigada. Amanda Kelly. Não. Amanda Rainara. Presente, professora. Obrigada. Ana Laura. Ana Laura. Ana Paula. Antíssimo. Gente. Obrigada, Atos. Tá presente. Tá, porque eu ouvi. Brenda. Presente. Obrigada. Bruna.
Tá presente também. Obrigada. Camila. Me lembra quem saiu que estava com dor e a Ruth estava caindo também, né? Caritas. Presente. Obrigada. Carla. Eduardo José. Presente. Obrigada. Eva Rodrigues. Presente. Obrigada, Eva. Fernanda Cardoso. Presente. Ok, obrigada. Fernanda Guilherme. Presente. Joia, Guilherme. Jane. Presente. Tá muito quietinha, viu, Jane, você? Nem falou dos filhos, mas... Joyce. Pois é. Ô, professora, deu uma lapadinha no meu frio hoje, fiquei com o coração apertado depois. Mas dei. Não dê, não, que a gente se arrepende. Joyce. Não. Júnior. Presente. Obrigada, Júnior. Kaila. Presente. Obrigada. Camila. Não. Cananda. Não. Karen. A Karen estava aí. Presente. Obrigada. Carol. Lohane. Presente. Obrigada, Lohane. Michael. Presente. Obrigada, Mirella. Presente. Obrigada, Ruth. Professora, Presente. Ah, ela estava caindo, Sabrina de Souza. Não vi, Sabrina. Sabrina Nunes. Samara. presente. Obrigada, Samara. Silmara. Presente. Obrigada. Suelen. Presente. Obrigada. Tamara. Não. Tiago. Tamara tá aí? Tiago Gomes. Tá? Joia. Tiago Gomes. A Vitória O Almeida. Thiago estava também, professora. Oi? O Thiago estava também. Tava aí, né? Eu também ouvi. Vitória Almeida. Professora, Oi? a Vitória, ela trancou já, ela não vai fazer mais. Almeida ou a Raquel? Almeida. Ah, tá. A Vitória Raquel tá aí? Presente. Ah, obrigada, Vitória. O Eiva? Não. Yuri? Presente. Obrigada, Yuri. Matheus? Silva? Matheus Silva não tá aí, não? Acho que a internet dele caiu, professora. Ele estava aí. Mas era o outro Matheus, né? Ah, não, é um só. Não, é esse mesmo. Tava aí mesmo. Abenones, desculpe. Jéssica. Presente. Obrigada. Pronto. Jane, acontece, Jane. Já aconteceu comigo muitas vezes. Fica triste, não. Fala para ele. Eu fazia assim, porque menino pede para apanhar, né? Eles falam, pelo amor de Deus, me dá uma surra para eu parar de ser chato. Eu falava, sai correndo, porque quando eu levantar, eu vou atrás. Pra não bater. Pois é, eu já tinha um dia que eu estava avisando, professora, que eu não gosto de bater, não. Aí hoje eu fui obrigada. Ele praticamente me obrigou.
Mas assim, Aqui em casa, Aí quando a a mulher gente tem só que vê os corrigir. meninos, ela já chora também, professora. é ruim. Amanda, fala, querida. Professor, eu tava vendo aqui, tem, sei lá, em média de 6 ou 7 alunos que nunca vieram nenhuma aula. Eu acho muito errado isso, sabe por quê? Porque acaba ocupando vaga de quem realmente queria. Porque eu tenho certeza que muita gente estava esperando a terceira chamada e não foi chamado, terceira, quarta chamada. Eu acho que a escola devia adotar uma medida como uma semana o aluno não presenciou, abrisse novamente para ocupar esse lugar para alguém que realmente queria, nem que entrava depois, mas para ocupar, sabe? Porque eu acho muito injusto isso acontecer. E depois cria um problema para a gente também, porque às vezes o aluno daí chega lá, no final quer passar, quer fazer, sabe? É horrível, 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 horrível. Não pode, não, é chato. Matheus caiu, voltou, né, Matheus? Acho que ele foi. Então tá, gente. Sim, professora. Já puseram presença para você, sim, viu? Muito obrigada, muito obrigada. Então a gente se vê na sexta com filosofia, mas vocês entrem aqui. A Vitória ficou quietinha também. Não, mas Lohane, nós vamos. O que aconteceu com o teu colega, Matheus? O colega meu, professor, acabou de falecer, que é por isso que eu estava meio ausente da aula. Nossa, do que, Matheus? Covid. Não acredito. Não tinha tomado vacina? Não, ele tinha tomado, só que aí ele pegou pela segunda vez. Aí teve complicações e estava internado e tentaram passar ele para um particular e acabou falecendo agora. Por isso que eu me ausentei da aula. Nossa, meu sentimento. Nossa, Matheus, triste demais. Demais, 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 demais. Jovem, gente, tem que tomar o maior cuidado. Não se preocupem se voltar presencial. Primeiro que vai ter que abaixar essa onda. Segundo que nós vamos manter a parte virtual, de um jeito ou de outro, porque não vale a pena correr risco, não. Deus me livre. Ai, que triste, Matheus. Muito triste. Tem gente morrendo porque está crescendo, né? Todo dia. Então tá, gente. Fiquem com Deus. Boa semana. Boa noite, professora. Meus pésimos aí, Deus conforte o coração de todos, da família. Obrigada. Caritas, boa noite. Convite também. Boa noite. Se cuida, Caritas. Se cuida. Não abusa, não. Fica tranquilinha. Viu? Tive 2 vezes também, foi fraco, mas cada um reage de um jeito, né? É horrível. E tenho medo de pegar de novo. A gente nunca sabe, né? Como que é. Boa noite. Boa noite, Brenda. Parar aqui a gravação. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite.